Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de História do professor Júlio César. O tema de hoje será a China Antiga. Segundo historiadores, a civilização chinesa surgiu em torno das planícies férteis do vale do rio Huanghe, o Rio Amarelo. Desde 5000 a.C., os habitantes do local começaram a cultivar cereais e a criar animais, especialmente porcos e cachorros. Aproveitavam-se da água do rio e do solo de Loess, uma terra fértil e amarela, rica em calcário e formada por sedimentos depositados pela ação dos ventos e das chuvas. Por volta de 2000 a.C., as aldeias chinesas eram populosas e seus habitantes produziam artefatos de cerâmica usados para preparar alimentos e transportar águas. Surgiram duas notáveis culturas, a Yangshao, cerâmica pintada, e a Longshan, cerâmica negra. A descoberta desses vasos demonstra o desenvolvimento cultural e técnico dos chineses já nessa época. Dinastias lendárias. Pouco se conhece da história da China entre os séculos 20 e 2 a.C. Nesse período, o país foi governado por dinastias cuja existência ainda é motivo de muitos debates acadêmicos. Dinastia Xia governou a China provavelmente entre 2200 a.C. e 1650 a.C. e teve 17 reis. Seu início ocorreu no reinado de Yu, o Grande. Nessa época, houve desenvolvimento da agricultura, do comércio, da medicina, da seda e a instituição do casamento. Foi durante essa dinastia que, provavelmente, foi inventada a escrita chinesa. Dinastia Shang governou por volta de 1600 a.C. a 1040 a.C. e destacou-se por sua escrita em ossos de animais e peças de bronze. Teve diversas capitais, entre elas a cidade de Zhengzhou e Anyang. Dinastia Zhou ou Dinastia Zhou governou a China, provavelmente entre os anos de 1100 a.C. a 771 a.C. Foi a Idade do Ouro, devido à competência e eficiência dos governos, cujos líderes afirmavam governar por mandato divino, pois eram filhos do céu. Foi nessa época que houve a introdução de artefatos bélicos de ferro. Foi também durante essa dinastia que o sábio Confúcio pregou suas ideias. Entre essa dinastia e o Império Qin, o poder político foi descentralizado e a China viveu a época dos estados guerreiros, onde os nobres lutavam entre si pelo domínio dos territórios e a China foi dividida em 7 principados: Han, Wei, Song, Lu, Yu, Shu e Qin. Império Qin ou Dinastia Qin, de 221 a.C. a 206 a.C. Shi Huangdi foi o primeiro governante a unificar os 7 principados independentes que existiam na região e tornar-se o primeiro imperador chinês. Logo ao assumir o poder, ele obrigou os chefes dos principados derrotados a se mudarem para a capital e a entregarem as armas. Entre outras medidas, ele adotou um sistema unificado de pesos e medidas, estabeleceu a moeda única, padronizou a escrita, definiu leis válidas para todo o império, definiu que os cargos públicos seriam preenchidos por concurso, deu continuidade à construção da Grande Muralha. Além dessas medidas, Shi Huangdi mandou construir o Exército de Terracota, formado por 7.000 guerreiros com o propósito de proteger seu túmulo e servi-lo após a morte. Dinastia Han. Após a morte de Shi Huangdi, o poder foi ocupado por outra dinastia, os Han. Seu primeiro imperador foi Liu Beng, em 206 a.C. Nesse período, a China expandiu seu território e ocupou regiões ao norte, ao centro e ao sul da Ásia. Estabeleceu também relações comerciais com povos do Ocidente. Consta-se que, em 166 a.C., mercadores romanos estiveram na China atrás pela seda, produto chinês mais cobiçado pelos ocidentais. Surgiu então a Rota da Seda, que funcionava da seguinte maneira: caravanas chinesas partiam do Vale do Rio Amarelo, carregadas de sedas, vidros, estatuetas e pedras preciosas, seguindo por estradas feitas com esse propósito, até chegar ao Oriente Próximo, onde essas mercadorias eram comercializadas, chegando ao Império Romano. Esse aumento da riqueza, proporcionado pelo desenvolvimento técnico, permitiu a expansão territorial do Império Chinês. Graças à utilização do ferro, os chineses passaram a fabricar instrumentos de melhor eficiência para uso na agricultura, o que permitiu o aumento da produção. Isso favoreceu uma melhor qualidade de vida, permitindo o aumento da população, o que liberou mão de obra para trabalhar em outras atividades, como artesanato. Durante a dinastia Han, os chineses inventaram o carrinho de mão, o papel e o moinho movido a água. Também nessa época, o mandarim foi estabelecido como língua oficial, mas todo esse progresso foi interrompido por volta de 220 d.C., com o fim da dinastia Han. Dinastia Tang. Por volta do século VI d.C.,
uma nova dinastia chegou ao poder na China, os Sui Tang. Foram feitas diversas reformas e melhoramentos como centralização política, construção de canais navegáveis ligando diferentes regiões, sistematização de textos jurídicos, distribuição de terras aos camponeses, reorganização do exército. Devido a essa organização, o Império Chinês conquistou extensos territórios que iam da Coreia atual até a Pérsia. As conquistas chinesas foram detidas pelos muçulmanos na Batalha de Talas, que ocorreu no ano de 751. Nessa época, o imperador concentrava enormes poderes políticos em suas mãos e governava por meio de decretos. A nobreza era a classe privilegiada desse período, possuindo terras, indústrias e estabelecimentos comerciais. Dentre os nobres surgiram funcionários letrados do governo, chamados de mandarins. Entre os membros da classe dominante estavam os comerciantes locais e estrangeiros, beneficiados pela política econômica da dinastia Tang. Esses mercadores vendiam para a Europa produtos de luxo como seda e porcelana e recebiam pagamento em ouro e prata. Na base da pirâmide social estavam as pessoas escravizadas, normalmente por dívida ou por guerra, e os camponeses, a maioria da população. Esses últimos, além de trabalhar nascer ao pôr do sol para receber apenas parte da colheita, suficiente apenas para a sobrevivência, ainda eram obrigados a trabalhar na construção de obras públicas e a servirem ao exército nas guerras. Devido a isso, eram constantes as revoltas entre os camponeses. Dinastia Song. Por volta do 10º século da era cristã, subiu ao poder na China a dinastia Song. Como a ocupação dos cargos públicos era feita sistematicamente por concursos, se costuma dizer que sob a dinastia Song, a China foi governada por uma elite letrada. Nessa época, a população cresceu enormemente, chegando a 100 milhões de habitantes, fato que impulsionou a urbanização, o desenvolvimento do comércio e o aumento das relações comerciais com povos estrangeiros. A capital era a cidade de Kaifeng, que tornou-se ponto de comércio e de turismo. Possuía hospedarias, lojas e oficinas de artesanato. Foi a época da invenção, por parte dos chineses, da pólvora, da bússola e da xilogravura, impressão feita com caracteres entalhados em madeira. Os chineses também inventaram a tipografia, impressão feita com o uso de ideogramas esculpidos em pequenos blocos que podem ser organizados de modo a formar frases. Essa invenção é atribuída ao chinês Pi Sheng, em 1041. Invasão dos mongóis. No século XIII, o líder dos mongóis, Gengis Khan, invadiu o norte da China, espalhando o terror entre o povo. Em 1279, seu neto Kublai Khan concluiu a conquista, estabelecendo a capital em Beijing, e deu início à dinastia Yuan. O Confucionismo. Confúcio foi um sábio chinês que não deixou nada escrito, e o que sabemos deles é por meio da tradição e de uma coletânea de textos redigidos por seus seguidores após sua morte. Confúcio dava grande importância ao aperfeiçoamento individual, ou seja, ao domínio dos gestos, das ações e dos sentimentos. Para ele, a virtude é o resultado de um esforço individual, e não a qualidade inata aos nobres, como os povos da época a consideravam. A sabedoria, segundo Confúcio, seria alcançada respeitando-se as regras da vida social, o próximo e a si mesmo, e valorizando a reciprocidade, Xi. Ele era contrário ao espírito de competição e propunha relações baseadas no respeito à tradição, na tolerância e no culto aos antepassados. Considerava a família a base da sociedade e a família ideal é aquela em que os jovens respeitam os mais velhos, os filhos obedecem aos pais, a esposa obedece ao marido e aos sogros, e o imperador cultua seus antepassados. Os imperadores se aproveitaram dessa filosofia, afirmando que, se os filhos devem obedecer aos pais, o povo deve obedecer ao imperador. São famosas as frases de Confúcio. Não faça com os outros o que não quer que façam com você. Haja antes de falar, e, portanto, fale de acordo com os seus atos. O homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum aos outros. Se queres prever o futuro, estuda o passado. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Saber o que é correto e não fazer é falta de coragem. De nada vale tentar ajudar aqueles que não se ajudam a si mesmos. Se não sabes, aprende. Se já sabes, ensina. O Taoísmo. O taoísmo foi uma filosofia criada pelo pensador Lao Tse no século VII a.C. e que se opõe à ostentação e ao luxo, propondo uma vida simples em harmonia com a natureza. Segundo essa filosofia, somente aquele que vive em simplicidade é feliz e pode atingir o Tao, o caminho. Para os taoístas, a rotina diária deve alternar trabalho com descanso e lazer. Segundo o taoísmo, tudo que ocorre no universo resulta de diferentes interações e combinações entre Yin e Yang, que são duas forças
ou energias opostas e complementares. Essa visão se aplica ao corpo humano, o que ajuda a explicar por que ele serviu como base para a acupuntura, uma técnica de medicina tradicional chinesa que faz uso de agulha em seus procedimentos. Segundo Claude Trevisan, uma estudiosa da cultura chinesa, o símbolo Yin-Yang está na base da divisão de mundo chinesa. Yin é energia feminina e é representada pela metade preta. Yang é energia masculina e corresponde à cor branca. As duas forças estão em constante interação e têm elementos uma da outra. A parte branca possui um ponto preto, o que indica que pode se transformar em seu oposto e vice-versa.